noite, pessoal. Como passaram a semana? Hoje estou falando de um lugar diferente. Vamos ver se a gente consegue fazer a live completa, porque não conseguimos terminar na semana passada. Com tanta coisa preparada, apagou tudo no meio. Então, hoje eu vou voltar um pouquinho a falar do desenvolvimento cognitivo, que estava no meio do assunto, comportamento, disciplina. Então, a gente fala rapidamente aqui. Dentro do cognitivo, é o campo da neurociência e da psicologia que fica focado no desenvolvimento da criança em termos de processamento de informação. Então, se é processamento de informação, significa que a criança está sendo receptáculo de novas informações, de novos conhecimentos. Tudo isso está sendo ali para ela processar. Então, dentro disso, está a habilidade perceptiva, que começa desde bebê. Então, são aqueles processos que constituem, que fazem parte de quase todas as tarefas que a criança deve realizar. Todas as habilidades motoras e cognitivas que são desenvolvidas. Para identificar, por exemplo, um exemplinho, para identificar a mãe ou o pai, ela precisa discriminar cheiro, vozes, rostos, desde bebê. Para reconhecer rosto, ela precisa prestar atenção nas características individuais ou nos padrões da formação do rosto. Para aprender a falar, ela precisa aprender as diferenças entre os sons. Olha aí, os sons graves, médios, agudos, longos, curtos, graves, altos, muito fortes, fraquinhos, entrando na formação da fala. Ela precisa perceber diferença entre os sons. E depois, finalmente, ela precisa se ligar nos sons usados na língua que falamos. Então, tudo isso está dentro de habilidades de percepção. Habilidades perceptivas. Sabe o que mais que vai estar dentro disso? Aprendizagem de línguas. Porque ao receber, ao ser receptáculo desses novos conhecimentos, onde ela está reconhecendo sons da fala, sons de tudo, ela vai poder aprender tanto a língua materna, quanto uma língua extra, uma língua, ou inglês, ou espanhol, ou qualquer outra coisa. Assim como, por exemplo, a filha da Mirella, a Aires, que está morando lá em Singapura, né, Mirella? Está aprendendo o chinês, junto com o inglês e o português na escola. Então, é uma hora perfeita para se colocar as crianças a fazer este tipo de aprendizado. Aquele aprendizado que está na faixa etária que ela está. Então, a aprendizagem de línguas aqui está dentro do desenvolvimento cognitivo. E, se nós estamos falando de sons da língua materna, sons da língua estrangeira, nós estamos falando de aprendizado de música. Aprender os sons dos diversos instrumentos, que tipo de sonoridade tem cada um. Então, é a hora própria para desenvolver a área da aprendizagem musical. Outros aspectos do desenvolvimento do cérebro em relação ao ponto de vista de um adulto. Eles começam a perceber que eles veem de uma forma, o adulto vê de outra forma, que eles pensam de uma forma, às vezes o adulto pensa de outra forma. Em outras palavras, então, rapidamente, o desenvolvimento cognitivo é um processo do surgimento da capacidade de pensar, mas não só pensar. Pensar e compreender. Então,
tudo o que eles estão pensando, que eles estão recebendo e compreendendo está dentro do desenvolvimento cognitivo. Muito bem. Aí, quando apagou a nossa internet na semana passada, eu ia entrar no desenvolvimento comportamental, que é um dos itens que reúne a disciplina, limites, comportamento, tudo aquilo que a mãe, o pai, o tio, a avó, a professora treme ante o comportamento das crianças. Tudo aquilo que a gente adoraria que eles aprendessem rapidamente de uma forma muito prazerosa. Então, o primeiro item é a incerteza e o apego. Sabe aquela criancinha que chega na primeira semana e chora porque vai deixar a mãe, vai deixar o pai, não quer ficar sozinho na sala com o professor, com os amiguinhos, por excesso de apego? Este é um modelo comportamental que reconhece a incerteza que uma criança tem e as habilidades limitadas de comunicação dessa criança. Então, a comunicação deve ser estabelecida de uma forma que a criança fique bem com os pais, fique bem na escola, fique bem com os amiguinhos, fique bem com aqueles que estão ao seu redor e desenvolva as habilidades de comunicação social de forma a poder estar sem a presença dos queridos naquele horário onde tem o que fazer. Então, a incerteza e o apego traduz uma habilidade limitada da comunicação. Precisa expandir. O desenvolvimento motor está dentro do desenvolvimento comportamental. Bebês privados de estimulação física nunca terão a movimentação normal. Vai ter sempre atraso no desenvolvimento motor. Por quê? Porque ficou demais tempo no carrinho, demais preso na cadeirinha, demais preso no isqueirinho, demais preso na carteira. Então, foi limitado o seu comportamento motor, o seu desenvolvimento motor. Porque quando ele queria checar, quando ele queria ver o que estava acontecendo fora desse limite, era cortado. Então, eles precisam da estimulação física, da oportunidade de responder ao redor que estão. E uma coisa muito importante para nós, tia, avó, pai, mãe, professora, é saber que a imitação e o comportamento verbal vem do exemplo que eles têm diário. Então, se ele tem uma professora que é brava para falar, eles vão imitar. A voz dos primeiros professores gravam no subconsciente da criança pelo resto da vida. Aquilo fica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que essa imitação é real. Como é que a mãe fala? Só fica brava? Só grita? O pai, tô ocupado, não tá vendo que eu tô vendo meu celular? Tô escrevendo, tô trabalhando. A criança chega, quer um pouco de atenção e se sente sempre relegada. Ou chamando atenção, ralhando, porque está incomodando, isto vai sempre diminuindo. Ela procura, não tem resposta, ela vai deixando de procurar. Ela fala, papai, professora, tia, com jeitinho. Dependendo de como vem a resposta, vai ser depois a pergunta dela. Depois o chamamento dela, a resposta dela. Porque a imitação e o comportamento verbal são referência. E tudo que é referência, tudo que é exemplo, tem muito mais força
do que o que é falado. Dos pró-sociais ou antissociais. Muito usado reforço e punição. Veja, eu gosto do reforço. A punição, branda, e eu prefiro dizer reforço e ajuda para a correção. Então, o reforço você pode fazer com palavras, com um gesto, com um joinha, com muito bem, com puxa, você conseguiu. Então, fazer de cada acerto não e não fez mais que a obrigação. Eles estão aprendendo. Não tem obrigação nenhuma, estão aprendendo. Obrigação temos nós de sermos extremamente delicados, mostrar como nos agradamos deles estar conseguindo aprender conosco e dar estímulo para que ele faça melhor ainda. Não fez bem? Não precisa punição, precisa sim uma ajuda para melhorar. Então, por longos períodos, esse estímulo e a punição leva tanto para um lado quanto para o outro. O reforço, o estímulo vai levar a uma habilidade pró-social. Uma punição, que eu não gosto de usar essa palavra, então uma correção forte pode levar para o lado antissocial. Então, qual é a conclusão? O estímulo e o reforço é muito mais eficaz do que a correção dura. Então, vamos aprender como é que o aluno pode aprender. Como é que o aluno sabe aprender? Não é como eu sei ensinar. Eu tenho que ensinar a todos da forma que eles aprendam. Aí eu serei ótima nisso. Então, agora nós vamos também mostrar que aí também a modelagem, o seu exemplo, vale muito mais do que ficar falando. Não, isso não se faz assim, isso não faz desse jeito, olha, faça assim. Não, pega e mostra para ele, olha, você fez assim, vamos melhorar isso fazendo assim. Faz junto com ele, mostra como deve ser feito. E você vai estar elevando a habilidade pró-social. Recompensas foram estudadas em relação a esses comportamentos. E as recompensas são maravilhosas. Não é só o estímulo, não é recompensar. Dizendo, puxa, que legal, ficou ótimo. Se você não entendeu o desenho, não diga, o que é isso? Ou, eu não entendi nada. Mas pergunte, o que você fez aqui? E com a explicação que eles te dão, você vai poder seguir o pensamento e a habilidade que eles estão tentando mostrar. Aí, a recompensa constrói algumas coisas. O estímulo e a recompensa constrói a autoestima. A autoestima vem de fora para dentro. A criança precisa que você diga, puxa, que legal que ficou. Isso ficou bom. Então, ele fica sabendo que ele pode fazer. Também vai construir a autoconfiança. Na próxima vez que for pedido alguma coisa, a autoestima, aquela recompensa, aquele estímulo que ele recebeu, vai dar confiança o suficiente para ele tentar cada vez melhor. A autoconfiança nasce quando eles percebem que eles podem fazer. Então, tanto a autoestima quanto a autoconfiança. E agora vem o autocontrole.
O autocontrole é tudo de melhor que vocês vão poder trabalhar com a criança. A criança, lembra o que eu falei no começo do outro vídeo, a criança que não se frustra, a criança que não convive com a frustração, vai ser muito mal depois. Ele não vai saber conviver com isso depois de adulto. Então, nós temos que trabalhar ele sabendo que ele pode ser o melhor, mas nem sempre será o melhor. Eles têm que saber que em algumas coisas ele é o melhor, em outras, o amigo é melhor que ele. Então, ele tem que saber que ele vai concorrer e algumas vezes ele vai ganhar, outras vezes ele vai perder. Porque outras vezes ele vai querer uma coisa e não vai poder ter. Então, o esperar pela hora certa de ter, tanto na parte física como dos sentimentos, sabendo que eu errei agora, se eu quiser acertar na próxima, eu preciso fazer isso. Isso, saber esperar, sem se enfesar, sem fazer birra, sem bater o pé, é o desenvolvimento do autocontrole. O autocontrole é uma das coisas mais importantes na vida e que um psicopata, por exemplo, não tem. Então, note a importância disso. A empatia está dentro também de tudo que nós estamos falando, do limite, da disciplina e do comportamento. A criança que se comporta mal com a criança diferente, a criança que se comporta mal com os bichinhos, então, em vez de agradar, em vez de achar lindo, machuca, chuta, põe para lá, é uma criança que não está desenvolvendo a empatia, a capacidade de perceber como os outros se sentem. Então, a empatia é outra coisa que um psicopata não tem. Ele inflige sofrimento na pessoa que ele está atacando porque ele não é capaz de sentir o sofrimento do outro. Então, isso nós trabalhamos desde a musicalização infantil, desde a educação infantil, mostrar o patinho, mostrar um coelhinho, passar a mão, agradar e mostrar como é bonitinho, que ele tem que viver na natureza, que ele tem que comer isso, que ele tem que fazer aquilo, o cachorrinho, o cavalo. Então, a natureza em si tem que ser trabalhada, mostrada para eles admirarem a beleza disso e, junto com a natureza, os seres vivos em geral. Então, aí, quando ele se machucar, bateu o joelho, cortou o dedinho, ele sabe que os amiguinhos vão estar com compaixão, vão sentir a dor dele, vão estar com ele. Mas quando o amiguinho também tiver dificuldade, ele também vai ajudar, porque ele sente também a dor do amiguinho. Então, a empatia é uma das coisas que precisam ser desenvolvidas. Eu desenvolvo muito quando tenho especiais em sala de aula. Então, quando eu tenho uma criança com uma deficiência, eu trabalho essa deficiência com a classe, mostrando para eles a dificuldade que as crianças com essa deficiência têm. Então, se eu tenho um cego, tem um dia que eu vou pôr à venda em todos, durante uma meia hora, para eles sentirem como é a vida do amiguinho que está em sala de aula. Se eu tenho um cadeirante, eu vou deixar eles na cadeira, não vão poder andar naquela meia hora, naquela hora, para eles sentirem como é difícil para uma criança numa cadeira de roda se movimentar. E que essa criança, sendo cega, estando numa cadeira de rodas, pode ser tão amigo, ou melhor ainda, do que os outros que não têm deficiência. Porque a deficiência física pode ser física e mental, mas no coração não. Então, eles podem ser tremendamente bons amigos. Eu faço o dia do ajudador,
Quem vai ajudar o cadeirante quando cair a borracha e ele não puder pegar? Quem vai fazer? Então, esse tipo de ajuda trabalha muito a empatia, desenvolve o comportamento benéfico em relação a outras crianças, a costumes diferentes, a tudo diferente, respeito ao próximo. E dentro disso entra ainda a cooperação. A cooperação é bárbara. E a cooperação com recompensa funciona muito para você, porque a cooperação envolve a habilidade de se relacionar aluno com professor, aluno com aluno, professor com mães. Então, a cooperação envolve todo um lugar. E a cooperação com recompensa é uma tática muito bem sucedida. E aí a gente pode fazer o compartilhamento, que é ligado ao esforço. Então, o desenvolvimento de habilidades sociais é amplamente afetado em sala de aula, tanto por professores quanto pelos alunos. Então, aí, reforço e correção também funcionam papel importante. Então, desde silêncio em sala de aula. Então, vamos, todo mundo vai dar opinião. Hoje é dia do Zezinho. Qual vai ser o gesto para silêncio? O Zezinho. Ok? Então, quando? Todos ficam quietinhos para prestar atenção. Certo? Certo. Que vocês vão ganhar por fazer isso? Vão ganhar um abraço no final da aula, porque foram perfeitos e obedeceram às regras e os limites da sala de aula. Assim por diante, essas são as coisas que eu utilizo, mas vocês, que têm tanta credibilidade, tanta criatividade, anos de sala de aula, ou são novos e estão cheios de ideia, podem ter 500 outras ideias que funcionem tão bem ou melhor que as minhas. O importante é colocá-las em uso, para que a classe você vá notando a modificação de comportamento a cada minuto que passa. Isso é uma coisa que você pode usar em todos os lugares. Você pode usar dentro, na sala de aula, você pode usar na hora do recreio, você pode usar para fazer em casa. Então, ter esta atividade com pais e mães, contando quais são os valores que nós estamos trabalhando, quais são os princípios que estão sendo mexidos em sala de aula, para eles poderem desenvolver também em casa. Porque se eles podem ter esse comportamento em sala de aula, eles podem ter o mesmo bom comportamento em outros locais sociais. Agora, lembre-se, o uso da música para esses fins faz uma ligação direta entre o cérebro emocional e o cérebro executivo. Então canta, bom dia, boa tarde, boa noite, nada custa desejar. Que foi que eu disse? Bom dia, boa tarde, boa noite, nada custa desejar. Então essa semana vai ser a semana do cumprimento. Vocês vão chegar em sala de aula e vão me dizer bom dia. E ao sair, vão me dizer até logo. E em casa, ao acordar, vocês vão dizer para a mamãe e papai bom dia. E vamos colocar isso em uso, certo? A música estimula a flexibilidade mental, a coesão social, fortalecendo vínculos e compartilhamento de emoção. Então, automaticamente, se vocês cantarem todos os dias essa musiquinha, eles vão repeti-la em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vão influenciar também as outras crianças que estão em casa ou até os adultos que deixaram esse costume muito separado.
Então, quando a criança está em contato com a música, ela pode não só lidar com as próprias emoções, como também entrar em conexão com o comportamento do outro. Isto é muito importante. Tem algum se comportando mal na sala? Dê a mão para ele, forme uma rodinha e cante a música que você quer cantar de comportamento naquela hora. Essa birra, essa falta de comunicação vai se encerrar na mesma hora. Agora, quando a gente diz, por que você não está fazendo isso, José? Você está chamando atenção para a coisa que não deveríamos. Vamos, então, reforçar com o amor e atitude social, trabalhando com a música, porque a música faz esta comunicação. Então, ela vai lidar com a emoção dela e com a emoção do outro. Então, é o que se chama cognição social. É responder com base na experiência do outro. Então, tudo isso, a exposição, a música, em diversos ambientes, vai contribuir para a construção de um cérebro mais conectado, criativo. Crianças que têm contato com a música apresentam a resposta fisiológica mais ampla, maior atividade na área associativa e maior grau de formação de novos neurônios. Então, veja, tudo que a gente aprende vai sendo agregado, vai entrando para a área de longa duração durante a noite, quando vão para as áreas corretas. Agora, o que não se usa, aquilo que não é usado costumeiramente, vai para o lixo cerebral, é posto fora. Isto para gerar maior lugar para novos conhecimentos. Como que eu estou de horário? Então, a música vai ser uma aliada contra imediatismo, porque nós estamos na era do imediatismo. Por conta do quê? Por conta do celular, do iPad, do tablet, do computador, que é ficar dentro de máquina. E ao invés de estar trabalhando tudo isso em casa, trabalhando isso com os pais, estão grudados numa maquininha que resolve tudo rapidinho, tudo. Então, quando chegam na sala de aula, acham que tudo é muito chato, tudo é muito lento, porque estão acostumados com a rapidez que ficam dentro da máquina. Então, nós estamos lutando contra isto. E eu queria dizer para vocês que dentro do comportamento, não adianta a gente reforçar tanta coisa legal em sala de aula, com pais e com mães, se deixa horas na internet. Horas na internet, eles veem desenhos que são direcionados para a criança, mas com atitudes péssimas. E essa atitude péssima é um exemplo que vai ser também internalizado pela criança e agora vindo de um desenho que ele gosta, uma referência muito forte para ele. Então, nós podemos trabalhar o comportamento em casa e em sala de aula através de músicas, através de atividades, através de limites e a obediência e a tudo que for de bom vai ser premiado com um joinha. Espero que vocês estejam aproveitando essa live de hoje, que seja de algum proveito para vocês e vou dar tchau sem antes dizer que, ó, temos um curso muito bom aí à disposição de todos vocês. 40 aulas. Você gosta da live? São 40 aulas mais bárbaras, né? Se nós estamos falando essas coisas na live, imagina o que nós estamos falando nesse curso. E é formação. Então, Formação. é uma formação com certificado e uma coisa que vai ficar para você 2 anos para você abrir e tirar ideias,
copiar músicas, trabalhar, pegar artigo, ver no vídeo o posicionamento, o que eu devo fazer, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Bom, eu fiz com o maior capricho. Espero que vocês gostem. Até a semana que vem e bom feriado para vocês. Aproveitem muito. Tchau.